Olá, você que acompanha o Flash Score Podcast, estamos chegando com mais uma edição e hoje a gente vai falar de clássicos, aliás, de grandes jogos que estão aí para acontecer no fim de semana. Tem recheio de muita informação, só que antes eu quero lembrar você, já baixou o aplicativo, já está acompanhando aí o Flash Score com todos os dados e informação? Se ainda não baixou o aplicativo, baixe agora para você curtir a maior base de dados que tem sobre o futebol, aliás, não só sobre o futebol, são 38 modalidades esportivas. Também aproveite para seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, @FlashScoreBR, e no Instagram, @FlashScore.br. Agora, sem mais delongas, vamos falar muito de futebol, mas hoje eu estou muito bem acompanhada aqui com Eduardo Girac e também Lúcio Silveira, são dois parceiros. Vou começar com o Edu, porque o Lúcio é nosso convidado, daí a gente faz uma recepção um pouco mais calorosa para ele. Edu, tudo bem? Olá, Elaine, grande prazer estar aqui de novo, né? Acompanhando aí os grandes jogos do final de semana, né? E vamos aí com muita informação, né? Para os nossos quem acompanha aí a Flash Score, né? Os nossos espectadores, né? Em várias plataformas aí possam ficar muito bem informados sobre esses grandes jogos aí do final de semana. É isso, e agora também um olá, seja muito bem-vindo. Aliás, agradecemos demais você ter topado o convite. Lúcio Silveira, eu tenho o prazer de ter a companhia do Lúcio em outros canais e aqui no Fastcore também. Lúcio, seja muito bem-vindo, viu? Tudo bem, Elaine? Um abraço para você, um abraço para o Gerac, um prazerzaço estar aqui num final de semana que promete muito, né? Um final de semana de clássicos. Então vamos lá, vamos falar em especial desses dois grandes jogos, claro, sem esquecer também a nossa terceira atração. Mas quando tem clássico é diferente, né? A coisa fica quente e a expectativa é enorme, pelo menos no Sul, onde eu vivo. A semana Grenal, ela foi bastante quente. Então vamos começar falando de Grenal. Aliás, eu acho que, na minha humilde opinião, um dos clássicos, se não o mais quente que acontece no país, apesar da região, da temperatura ser um pouco mais baixa, com certeza é um clássico que sobe muito a temperatura, pega fogo. Vamos começar então falando sobre Grenal. Edu, separou alguma informação aí, alguma telinha para a gente falar sobre esse encontro entre Internacional e Grêmio? A gente fez um recorte, obviamente, desse ano, né, de 2024, dos dois principais times, obviamente, do Campeonato Gaúcho, né? E assim, em termos de números gerais, né, a gente tem uma arte aí para apresentar. Os números são muito parelhos, né? São muito parecidos. A gente vê aí em termos de gols sofridos, por exemplo, as duas defesas, né? Enquanto o Inter tomou 4 gols, o Grêmio tomou apenas 6. Em termos aí também de gols feitos, o Grêmio tem um pouquinho mais de gols feitos neste Campeonato Gaúcho, né, 17 contra 16. Também, até em termos de finalizações, é uma finalização de diferença entre o Grêmio e o Inter. O Grêmio tem uma a mais. Ou seja, mostrando aí que os dois times chegam para esse Grenal de forma muito parecida, pelo menos, obviamente, em relação aos números gerais, né, das duas equipes. Mas é claro que a gente vai esmiuçar também um ou outro jogador aí dos próximos, desses próximo clássico, né? Dos dois times. Lúcio, ainda falando em termos gerais, com essa tabelinha que a gente tá, você que está vivendo aí, fala pra gente o que você está sentindo nessa proximidade aí do encontro entre Inter e Grêmio. Esses números são muito interessantes porque eles nos ajudam naquilo que aqui no Rio Grande do Sul é extremamente odiado, né? Quando você fica em cima do muro. É quando é perguntado quem é o favorito, quem tá melhor, né? Você diz, não, vai ser muito parelho, afinal de contas, eles estão numa fase muito parecida. É praticamente pedra em você, né? Porque tem que escolher um lado no Rio Grande do Sul. Não dá para você ficar na metade do caminho, ficar em cima do muro. Mas os números mostram isso, mostram essa paridade e é real, não são simplesmente números. É o momento mesmo dos dois que é muito similar. A gente pode pegar, até por ser começo de temporada, por ainda os dois treinadores estarem fazendo ajustes. O Grêmio, durante esse campeonato, recebeu reforços. Na rodada passada estreou gente, inclusive. Então é um momento de início de temporada, natural, é normal esse ajuste. Mas, coincidentemente, é um clássico onde os dois chegam numa situação muito parecida, muito parecida. Talvez eu pudesse colocar um pontinho mais para o Inter, um 51-49, um tijolinho mais para o Internacional, porque ele conseguiu
e eu não imaginava isso lá no início da temporada, porque vamos tentar fazer uma volta ao passado recente. O Grêmio termina o Brasileiro vice-campeão. Né? Então, quando a gente vai olhar o início dessa temporada, quem inicia melhor? O vice-campeão brasileiro, o Grêmio. Né? Só que o Inter, que não terminou a temporada bem, acabou ficando nas semifinais da Libertadores, teve dificuldade na reta final do Campeonato Brasileiro, rapidamente, já nesse ano, no Campeonato Estadual, pega a velocidade. E o Grêmio, que a gente esperava tivesse essa velocidade pela continuidade do ano passado, tem muitos sobressaltos. Claro que o principal deles é a saída do Soares, não tem como negar, né? Você perde um jogador desse tamanho, dessa importância, evidentemente que tem um impacto, só que o Grêmio sente demais esse impacto. E por isso vai às compras, né? Traz novos jogadores, isso já com a bola rolando. Ele troca o pneu com o carro andando. Ainda devagar o carro, porque não chegou a Libertadores, não chegou ao Brasileirão, mas ele precisa fazer esses ajustes já com o campeonato em andamento. O Pavon estreou semana passada, o Duqueiroz estreou semana passada, né? Quem chegou bem acabou se lesionando, o Soteldo. Mas, e aí eu chego agora na reta final, chego nesse final de semana, por conta disso, Gerac e Elaine, aí eu penso, pelo menos, que o Inter chega com esse 51-49. Né? Os números deixam a coisa equilibrada, mas o momento desse recorte de, sei lá, 10, 15 dias, 1, 2, 3 rodadas, ele é do Internacional, com uma equipe já mais firme, mais fixada, já rendendo mais, já mais parecido do que foi no melhor momento do ano passado, quando o Inter avançava na Libertadores da América, e um Grêmio que ainda está fazendo as suas costuras para essa temporada que está começando. Tá aí, o Inter também, acho que a gente pode pontuar ainda mais quando é clássico, né? Vai jogar no Beira-Rio, vai jogar em casa, o horário passou por uma modificação, inicialmente seria 4 horas da tarde, agora foi confirmado que seria 6 horas, mas enfim, eu acho que é um ingrediente a mais também receber esse jogo em casa. Gerac, você falou que tinha separado aí nomes de protagonistas, ou quem a gente pode dar uma olhada com mais calma aí dentro desse jogo. Não, sem dúvida. Só uma outra coisa ainda em relação ao que o Lute falou, os números gerais do jogo, né? O Inter tem um pouquinho mais de vantagem em termos de posse de bola nesse recorte recente aí, como o Lute está falando, tá um time com tá tocando mais a bola, né? Tem um pouco mais de posse de bola em relação ao Grêmio. Vamos ver se isso muda aí ou não nesse Grenal. Mas assim, em termos, obviamente, ainda na linha do que o Lute falou, né? Dos times sendo ajustados, claro, é uma nova temporada, né? A gente sabe que os campeonatos regionais pelo Brasil afora, eles são importantes, mas quando chega no clássico, o torcedor quer ganhar, né? Eles são importantes para os treinadores, obviamente, fazer os ajustes, começar a entender melhor o elenco. Os elencos aqui no Brasil mudam demais de um ano para outro, mas é óbvio que quando chega um clássico desses, o torcedor quer ganhar, ele não quer saber que está em início de temporada, em meio de temporada, em final de temporada. Bom, e a gente destacou aqui os números do Ener Valencia, né? O Ener Valencia que, obviamente, não é o jogador que chegou agora no Inter, né? Ele já vem da outra temporada e tal. Ele que está mostrando ao que veio, né? Está se encaixando cada vez mais no Inter, né? A gente vê aí que ele já fez 7 jogos nesse campeonato. Em termos de finalizações, são 10 por jogo. Ele é o segundo melhor jogador do Inter nesse ranking aí de finalizações. E em termos de assistência, ele é o primeiro ao lado do Bruno Henrique, com 3 assistências. Ele já fez 3 gols, também é o jogador que mais fez gols no Inter, né, nessa temporada. Ele que tem 3 gols ao lado do Wanderson, que também fez 3 gols. Então, o Ener Valencia é uma prova aí, meio que cabal de tudo isso que o Lute falou, né? Do Inter que está se ajustando e está cada vez mais ficando pronto, vamos dizer assim, para o resto da temporada. Nesse ataque, Elaine, que vai se movimentar na temporada, né? O Inter acertou com o Borré, que ainda não chegou, mas certamente será uma figura importantíssima a partir do momento da sua chegada. O Inter faz um investimento pesado no Borré. Tem o Alário, que está se ambientando, né? Está retornando ao futebol sul-americano. O menino Luca apareceu bem, né? Começou a fazer gols também esse ano. Então é um Inter que, em termos ofensivos, está muito rico.
né? Tem várias possibilidades. O Valencia ele vem pegando essa velocidade, o início dele não é legal. Os primeiros jogos ele estava com muita dificuldade, chutava, dava na trave, saía, o goleiro fazia milagre, o zagueiro tirava em cima da linha, mas ela começou a entrar. Né? E aí ele já começa a mostrar a sua eficiência em termos de gols marcados. É um time que, quando tiver todo mundo à disposição, eu falei só dos centroavantes aí, né? Sem a gente contar o Maurício, sem contar o Wanderson, sem contar o Alan Patrick, que é um meia, mas que chega muito bem. É um Inter que está muito bem servido do meio para frente. A gente mostrou números aí, falamos bastante do Inter. A gente falou do Valencia, que eu acho que com certeza é um cara que vai fazer diferença. O Lute trouxe outros nomes, mas quero saber, como sendo um Grenal, será que não ia fazer isso com a gente, né? Tem uma tela também de um jogador aí do Grêmio para a gente analisar Tem também os números, né? o antijogador, no caso, né? Porque assim, o Soteldo é interessante porque assim, ele veio, obviamente, com uma certa expectativa, né? Ele se transferiu do Santos pro Grêmio, né? Saiu aqui do litoral paulista para ir aí pro Rio Grande do Sul. É óbvio que aqui, ninguém está dizendo aqui que ele seria ou vai ser o substituto do Soares, muito longe disso, né? Mas o Soteldo, ele, pelo menos, obviamente, antes de se machucar, né? Ele entregou a questão dos dribles. Ele é o jogador que mais dribla nesse time do Grêmio, o Grêmio que perdeu o Ferreirinha, né, para o São Paulo, que é um jogador que mais ou menos também vai para cima, vai para o 1 contra 1, né? Tem o drible como a sua característica. Então, assim, a gente separou. É claro que o Soteldo não deve estar em campo, mas ele que jogou só 4 vezes, né, pelo Grêmio até agora, fez um gol, deu uma assistência, mas eu queria destacar só a questão do drible, né? Vamos ver como que o Renato, com a saída do Ferreirinha e tal, e a chegada do Soteldo, vai conseguir montar esse meio-campo e o ataque do Grêmio, né? Como o Lute disse também, tem vários jogadores, o Duqueiroz, que eu avalio ser um jogador muito assim regular, né? Interessante. De bom para ótimo até. Vamos ver como ele se encaixa. Ou seja, o Grêmio também é um time em transformação e em montagem, né? Vamos dizer assim. E É. aí esse Grenal, obviamente, é sempre interessante esses jogos para a gente ver qual jogador tem mais garrafa vazia para vender, vamos dizer assim. Elaine, o Soteldo ele é o jogador certo na hora errada. Por quê? Porque ele precisava estar ano passado, né? Ele tinha que ser o companheiro do Suárez. O Suárez careceu de um jogador como o Soteldo na temporada que passou. O Grêmio tentou inúmeras vezes o Michael, né, que a última passagem foi pelo Flamengo, estava no mundo árabe, que tem a mesma característica. O Renato é um fã de extremas. Né? O Grêmio foi uma fábrica de jogadores com essa característica no período do Renato, na passagem anterior, Cebolinha, Pedro, vários, né? Vários jogadores foram criados assim, o Ferreirinha, enfim. Mas acabou que não deu. O Grêmio não conseguiu trazer um jogador com essa característica. Aí o Soteldo chega para essa temporada, em 2, 3 jogos, aí já encanta o torcedor e tem a infelicidade de se lesionar, de se machucar. Eu imagino que quando ele estiver ok, e isso está muito perto de acontecer, vai ser Diego Costa, que já chegou, está trabalhando e que não deve começar o clássico no final de semana, mas é um jogador que o Grêmio traz com a expectativa que possa ser um eventual substituto do Suárez, pelo menos na questão numérica, né, entrega, talvez não no tamanho que o Suárez tenha, né, pela importância que ele carregava, mas nos números ele pode se aproximar. Pavon de um lado, Soteldo do outro. Né? Esse é o Grêmio do Renato. Um centroavante, 2 extremas. Isso vai demorar talvez um pouco para acontecer, né, por conta justamente dessa parte física. O Soteldo precisa recuperar, o Diego Costa precisa estar 100%, né, o Pavon a mesma coisa, mas é um desenho que se vê ali na frente, por exemplo, para uma Libertadores da América, esse trio ofensivo. Tá aí. Então também a É, gente tem que começar a contar, né? Início de temporada, vai se ajustando essa caminhada aí. É que todo clássico já conta muito, é o que o Edu falou, né? Campeonato, a gente até analisa quem tá ali entre os números, mas quando é clássico, parece que a chave vira, a chave muda. Edu, você ia falar? Desculpa, eu te interrompi. não, é que essa questão do Grêmio e também do Inter, né, é interessante, porque hoje tem uma discussão um pouco mais ampla, né, não só desses dois times, mas no futebol brasileiro como um todo, da questão do estilo do treinador, né? Por exemplo, tem a questão agora do Carpini chegando no São Paulo, essa semana teve aí toda uma discussão se esses treinadores mais jovens, eles têm um sistema, uma forma de jogar na cabeça, e aí eles precisam engessar os jogadores que eles têm nesse esquema,
ou se, como o Dorival Júnior faz, o Tite fazia mais no passado, hoje eu já tenho um pouco mais de dúvida, a gente vai falar do Flamengo daqui a pouco, ou se esses treinadores mais rodados, vamos dizer assim, mais experientes, conseguem, né, adaptar o esquema, o sistema de jogo que eles têm às características dos jogadores, né? E ao meu ver, o Renato tem muito essa característica. O Renato, que foi um jogador de altíssimo nível, né? Obviamente, ele nos últimos anos, ele melhorou demais na parte tática, vamos dizer assim, na parte dos esquemas dos seus times, mas ele consegue, né, adaptar muito bem as características dos jogadores àquilo que ele quer, aquilo que ele entende de futebol. Então, esse pode ser um ponto interessante para a gente acompanhar aí do Grêmio, né? Não só nesse Grenal, mas ao longo de toda a temporada. O Renato, Elaine, ele certamente fez isso com o coração sangrando, né? Porque ele gosta Exato. dessa formação com um centroavante, 2 extremas e ponto final. Agora, o Gerac lembra bem, ele chegou a trabalhar com 3 zagueiros recentemente, porque não tinha o que fazer, né? Ele precisava mudar, adaptar o que o Grêmio dava para ele de opção, e ele fez, ele se movimentou, ele se adaptou, né? Mostrando também essa maturidade como treinador. Mas o que ele gosta é isso, né? Ele gosta de Exato. correria pelas beiradas, de um centroavante lá na frente, não precisa nem ter um camisa 10 muito específico, não, mas é interessante, ele se adaptou recentemente a essa dificuldade de plantel que ele tinha. E vai ter que se adaptar até ter todo o elenco aí à sua disposição. Eu gosto também. Coloca a velocidade no corredor, que fica muito melhor o jogo. Bom, a gente falou do Grenal. O Lúcio não ficou em cima do muro. O Edu deu uma escorregadinha para ver aí, dividiu bastante, colocou um equilíbrio. Mas só para lembrar, então, Internacional e Grêmio no Beira-Rio. 6 horas da tarde, inicialmente 4 horas, mudou o horário, então confirmado 6 horas da tarde. A gente vai continuar falando de clássicos, a gente tem um clássico carioca que é o Fla-Flu, também no domingo, só que aí dá até para você acompanhar, porque um vai ser 4 horas, daí seguidinho você já muda para acompanhar o Internacional, o Grêmio, o Grenal. Só para a gente lembrar, hoje vamos falar já falamos do Grenal, vamos falar do Fla-Flu, depois a gente vai falar de Corinthians e Ponte Preta também, dar uma passada pelo Paulista. E para finalizar, a gente tem uma entrevista com o Felipe. Felipe, que foi goleiro do Flamengo, mas também que atuou pelo Corinthians. A gente vai falar com ele sobre as duas equipes e pedir uns palpites também. Tá bom? Só que agora a gente vai começar falando de Fla-Flu. Vamos virar a chave aí. Sempre um grande encontro. Não vou falar sobre o maior clássico ou não do Rio de Janeiro, porque isso vai dividir opiniões, mas com certeza um dos maiores. Edu, o que você preparou para a gente sobre Flamengo e Fluminense? Tem também. Primeiro a gente vai começar com os números gerais, né, para mostrar que o Tite está sendo Tite no Flamengo, né? A gente vai ver aí em termos de gols tomados, o Flamengo só tomou um gol até agora no Campeonato Carioca e são 18 marcados, né, contra 15 do Fluminense e 5 gols tomados do time do Fernando Diniz. Agora, em termos de finalizações das certas, né, o Flamengo está um pouquinho mais na frente do Fluminense. É claro que o Flamengo, no meu modo de ver, no meu modo de avaliar, está um pouco mais pronto que o Fluminense no campeonato carioca, até porque o Fluminense está envolvido na final da Recopa, né? Ontem jogou contra a LDU lá em Quito, né? Em cima do morro lá, o Fluminense teve muita dificuldade, porque obviamente que a altitude não só atrapalha a questão física, como também a velocidade da bola é muito maior, porque a resistência do ar é menor, né? Então, assim, o Fluminense teve muita dificuldade, mas 1-0, na minha avaliação, foi pouco, né? O Fluminense poderia ter perdido demais, mas um resultado totalmente reversível para outra semana. O jogo é no Maracanã. Então a gente não pode esquecer, obviamente, que esse Fla-Flu vai ocorrer aí no meio de uma disputa de um título que é importante para o torcedor, né? Um título de Recopa, são só 2 jogos, mas é óbvio que é um título internacional que quem ganha faz a festa, coloca o caneco lá na sua sala de troféus, enfim, é importante. Então a gente tem que ter esse recorte importante. A gente não sabe, na verdade, né, o Fluminense que vai entrar em campo, porque tem aquela avaliação de 24, 48 horas depois, mas enfim, os números mostram aí que o Flamengo está um pouco mais pronto, eu diria, nessa altura do campeonato do que o Fluminense. E aí chama bastante atenção, claro,
positivamente, né, esse sistema defensivo que o Tite montou, né, no Flamengo até aqui. É muito cruel, não é, Elaine? É muito cruel. Isso que a gente está falando aqui do Fluminense, né? Ele vai ter que daqui a pouco ir para um clássico com o time reserva, correndo o risco que correria, evidentemente, se estivesse também com os titulares, mas de perder e até tomar um placar, quem sabe, um pouco mais robusto. É muito cruel com um time que vai até onde ele foi na temporada passada, que tem que abrir esse ano com o Mundial de Clubes, que já tem o terminal, temporada passada, enfim, que já tem a Recopa Sul-Americana nas alturas agora. Essa questão dos estaduais, eu debato muito, não é que eu desgoste dos estaduais, mas eu acho que os estaduais eles precisam ser revistos para preservar quem tem coisas grandes, maiores durante a temporada. Né? O Fluminense fez um ano extraordinário, o melhor ano da sua história, da sua existência, e aí ele começa no outro ano com jogado para cima das cordas, né? Ele tem que resolver, tem que dar resposta, e o torcedor, que é torcedor, e ele não tem obrigação nenhuma de ser racional, né? Ele é o torcedor, ele quer ganhar, e ele quer ganhar tudo. Ele certamente vai ficar, mas muito, muito na bronca numa eventual derrota para o Flamengo. Porque, poxa, como é que história é essa? Nós perdemos para a LDU lá, já perdemos o clássico de novo. E o Diniz, hein? Te liga, Diniz. É muito cruel isso no começo de temporada, né? Tomara que o Fluminense, não estou falando do resultado final, mas que ele tenha a maturidade, né, de ultrapassar os sobressaltos eventuais de um início de temporada, porque eu já vi, por exemplo, aqui no Sul, muito isso. Né? Grêmio e Internacional ganhar num ano, no outro abrir, e em abril o treinador campeão da América já está questionado. Tá? Pois é, mas ano passado, esse ano tá diferente. Mas é claro que tá diferente, não tem nem tempo do camarada trabalhar. Né? Então é isso, vai ser um clássico que o Gerac falou, a gente não sabe a escalação do Flu, mas eu vou entender se for todo reserva, né? Afinal de contas tem uma decisão na quarta-feira. E será que o torcedor vai entender se pintar uma derrota aí para o seu mais tradicional rival? Com certeza isso vai mexer muito com o coração. Só pra gente relembrar, quinta-feira, eu acho, o segundo jogo da Recopa, para fechar o encontro aí no Maracanã. Antes disso, tem o grande encontro do Fla-Flu. E já que a gente tá falando como resolver essa situação do Fluminense, não que vá resolver, mas tem aí um calendário difícil, eu acho que uma boa pauta o Lute colocou aí para a Flashcore ficar de olho, que é a questão do calendário dos estaduais, que eu acho que a gente sempre tem que pensar um pouquinho com carinho nisso, principalmente quando a gente não tem que conversar só com competições CBF, quando a gente tem que conversar com competições Comebol, enfim, outras que não são só a brasileira. Bom, mas falando de Fluminense, já que tem essa dificuldade, um calendário que não está ajudando muito, mas que é como o Lute falou, o torcedor não tem que se preocupar com isso, tem que ser uma gestão do time, uma preparação ali da equipe. Será que o Lelê ajuda, Gerac? Não, o Lelê tem ajudado, viu? Os números dele são interessantes nesse início de campeonato, né? Ele que fez aí 7 partidas e fez 5 gols. Ele é o artilheiro do Fluminense no campeonato carioca, né? Em termos de finalizações aí, finalizações certas, aí cai um pouco. Quer dizer, cai um pouco em termos de finalizações certas, mas mostra como ele está sendo eficiente, né? Ele está finalizando pouco, mas está fazendo gol. Então, nesse detalhe aí, né? Nessa conta aí, mostra que o Lelê está sendo um jogador muito importante para o time do Fluminense e para o time de Diniz, ele que entrou em campo também lá contra a LDU, enfim, é uma peça aí para a gente ficar de olho, Elane, nesse Fluminense aí do Diniz, e eu concordo plenamente com o Lúcio, tá? Essa coisa dos campeonatos regionais e também as competições importantes aí que os times têm no começo do ano, né? Por exemplo, a gente já viu no futebol brasileiro muitos times se perderem completamente durante toda a temporada quando perdem, por exemplo, numa fase de pré-Libertadores. Ou nas fases iniciais da Libertadores, porque já é Libertadores, não é pré-Libertadores. Ou mesmo na Copa do Brasil, foi o que aconteceu essa semana com o Cruzeiro e com o Curitiba, né? Que já estão fora da Copa do Brasil. É um jogo só, né? Aquele jogo que, vamos ganhar, tal. O empate já acaba servindo, mas enfim, o Cruzeiro perdeu, né? Perdeu lá do Souza e o Curitiba ontem perdeu lá do Águia de Marabá, né? Lá no Pará.
Enfim, assim, realmente, esse começo de ano tem os campeonatos regionais, mas os times que estão envolvidos em outras competições, tem o caso da Recopa, tem a Supercopa do Brasil também, né, que já teve o jogo, o São Paulo ganhando do Palmeiras, enfim, tudo isso é muito complicado nesse início de ano, né? O calendário às vezes não é, por exemplo, a gente aqui na aba de notícias da Flash Score, né, a gente tem muita informação também, muitas reportagens interessantes ali e tal, e tem uma sobre o calendário brasileiro, não só esse ano, como o ano que vem. Porque, assim, todo mundo sabia que ia ter Copa América, né? E agora os times estão preocupados em que o Campeonato Brasileiro não vai parar durante a Copa América. É E uma o ano loucura, que né? vem, a gente. Exatamente, e o ano que vem a gente já tem aquele Mundial de Clubes lá da FIFA, que é quase um mês de jogo. Para os times É. brasileiros que estiverem envolvidos nisso, vai complicar demais também o calendário. Não, é uma loucura. Os estaduais aqui no Rio Grande do Sul, a primeira fase é gigante para se transformar num grande clássico Grenal, né? E ponto. Infelizmente, porque eu queria que o Juventude, que o Brasil de Pelotas, que, sei lá, o Novo Hamburgo tivesse bombando, brigando lá na ponta, mas não é a realidade. Então a gente precisa ver a realidade, né? Preservar os grandes, não no sentido de favorecê-los, não, mas criar algo, um mecanismo, uma fórmula, uma ideia onde eles possam se preparar melhor para as competições grandes da temporada, de repente entrar numa fase mais quente dos estaduais, não precisar jogar 40 rodadas para se classificar em primeiro ou segundo, né? No caso de Grêmio, um em primeiro, outro em segundo, Grêmio Internacional, para depois ir para o mata-mata. Então vamos pensar algo diferente, mas esse é um outro tema, eu já estou viajando aqui, mas os estaduais acabam me provocando, né? Eu fico agoniado com isso, porque a gente vê um Fluminense decisão atrás de decisão em fevereiro. É uma coisa meio maluca. Não, totalmente, É isso totalmente. mesmo. A gente só começou em 2024, só começamos. Agora, Elaine, do lado do Flamengo, né, uma peça aí que parece que está se encaixando como uma luva aí no time do Tite é o Nico de la Cruz, né? Que já chegou chegando, vamos dizer assim. Ele que já fez 5 partidas, né, de 7 que o Flamengo fez no campeonato carioca, é uma sumidade em termos de passes certos, o índice dele é quase 90% de passes certos numa partida, e ele é o líder aí de interceptações, vamos dizer assim, de desarmes, né, no time do Flamengo já, ele que tem 9 interceptações, é o primeiro do ranking do Flamengo. Então, assim, até a gente vê o mapa de calor, aí tem toda essa discussão se o Nico de la Cruz vai jogar mais como um volante defensivo, ou vai jogar mais à frente, mas Deixa pelo que o solto. Tite falou, pelo que o Tite falou, ele quer deixar o Nico solto, mais perto lá do Arrascaeta e companhia bela, né? A Elane, certamente, em algum momento comigo já trabalhamos em jogos do Nico de la Cruz. Ele é um todo-campista, né? É esse o de la Cruz hoje, um jogadoraço, né? O Flamengo fez uma contratação, possivelmente o melhor jogador da temporada passada na Argentina, possivelmente, né? Então veio por conta disso, um jogador que conserta time, que tem a capacidade de fechar as linhas, de voltar a recompor, de ajudar na marcação, mas que é criativo, que pode fazer a sociedade pelo lado, né, que utiliza bem o corredor central, tem bola parada, tem chute de média e longa distância, pisa na área, né, para o nosso futebol aqui continental, né, é certeza aí top 10, quem sabe até top 5, né, um grande jogador, que rapidamente o torcedor do Flamengo vai entender que tem que deixar ele solto, não no sentido de, não precisa fazer nada, ao contrário, deixa ele solto para ele fazer tudo, né, porque ele tem condição de fazer tudo. É isso, e eu acho que com certeza Exatamente. também o torcedor do Flamengo vai se apegar, né? Porque ele tem uma identidade aí, deixou muitas saudades na Argentina e com certeza vai conquistar aí novos fãs. Ele era Nossa, um ídolo realmente, aí, um ícone, eu li né, do matérias na time. imprensa. Eu li matérias na imprensa argentina, né? Como o torcedor gostava do Nico, né? Muito. O torcedor do River, no caso, né? Foi impressionante mesmo. Foi quase assim, um luto, né? A saída do É. Nico do River. Aliás, faço o seguinte, É, não é, Elaine? Esse domingo, ative as notificações aí no Flash Score, porque tem o Fla-Flu às 16, o Grenal às 18, mas às 17 tem Boca e River. Tem Super Clássico.
né? Então já deixa tudo aí com a estrelinha marcada ali no cantinho, né? Que você vai recebendo os gols, os melhores momentos, as notícias de 3 grandes clássicos enfileirados aí, né? Começa com o Fla-Flu e vai terminar já na noite com o Clássico Grenal tendo o Super Clássico no meio do caminho. Muito bom, muito bem lembrado. E Bom, olha, Boca e River a gente sabe que é tão quente quanto os nossos clássicos aqui. Antes da gente mudar de assunto para falar de Paulistão agora, alguém se arrisca em dar um palpite aí entre esse Fla-Flu? eu acho que é Pelo mais menos de quem fácil, é é o Flamengo. favorito? Flamengo, Tá, Flamengo é favorito. Flamengo, Até Flamengo. porque a gente, o Fluminense deve jogar com um time pelo menos misto, né? Para não, exato. por causa do desgaste. Quem viu o jogo lá em cima do morro, nos Andes, lá, né? Não chega a ser uma altitude muito estúpida, né? Como tem em outros campos, né? Dos Andes ali, é 2.800 metros e tal, mas foi uma correria insana que a LDU fez para cima do Fluminense. Pelas circunstâncias, eu também vou de Flamengo. Tá certo. Então, torcedor do Fluminense, não fique triste. Depois, É, quinta-feira, todas as atenções voltadas também para o Flu buscar esse título da Recopa. Como o Edu falou, não foi uma diferença gritante. 1-0, dá para buscar, jogando em casa, apoio da torcida, outras condições, sem altitude. Dá para correr de igual para igual, colocar essa intensidade. Então, depois a gente foca aí na Recopa. Mas agora, vamos ficar de olho nesse Fla-Flu. Antes de fechar, É quer falar só, alguma só, coisa, Edu? só um sinal rapidinho, né? É óbvio que o Flamengo é favorito, mas o Flamengo não fez bons clássicos até aqui, né? Tanto contra o Vasco contra o Botafogo foram jogos meio amarrados, meio truncados, né? Então o Flamengo obviamente está nadando de braçada contra os times menores, né? Do Campeonato Carioca, mas os clássicos do Flamengo não foram tão bons assim, não. Então vamos ver se contra o Fluminense o time do Tite consegue se impor um pouco mais. Vamos lá, você falou time do Tite, será que alguém tem saudade também no Corinthians? Vamos falar um pouquinho do Paulistão. Corinthians e Ponte Preta se enfrentam também agora nesse fim de semana. E o Corinthians naquela de tentar se consolidar ali dentro do grupo, é o último colocado, é uma situação complicada e eu acho que, como o Lute falou, a gente sempre pensa nas grandes camisas, ali entrando mais para o final, aqui no estado de São Paulo sempre se espera semifinais com os 4 grandes, não acontecem aí com frequência desde que times do interior vêm se destacando. Acho isso muito legal, mas eu acho que é surpreendente essa situação do Corinthians para esse início de Paulistão esse ano. Edu, temos números gerais também de Corinthians e Temos, Ponte Preta? temos, temos números gerais e assim, e esse jogo é importante, ao contrário dos outros, né, que os times já estão meio que até que bem em termos de classificação para os mata-matas dos respectivos campeonatos regionais. Mas esse jogo entre Corinthians e Ponte, né, o jogo é em Itaquera, o mando é do Corinthians, ele tem importância pelo resultado em si, porque os dois times hoje estão fora da zona de classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, né? A Ponte, desde 2020, não entra no mata-mata da competição. Então, assim, uma derrota aí para qualquer lado vai complicar demais. Cada time tem mais 2 jogos, né, na competição, porque aqui no Campeonato Paulista joga todo mundo contra todo mundo, são 12 jogos na primeira fase, né? 11 jogos, na verdade, porque não joga contra si mesmo. Então, assim, em termos de números gerais também, Elaine, a gente pode ver bem aí pela nossa tela que os números estão muito parelhos. Os dois times, né, em termos aí de gols marcados, você vê, a Ponte tem até mais, 13 contra 11, e gols sofridos, o Corinthians também sofreu mais que a Ponte, 11 contra 9. Só em termos de posse de bola, isso é uma coisa interessante. A Ponte é o último time aí, se a gente for fazer um ranking em termos de posse de bola, a Ponte é o último time em termos desse ranking de posse de bola. A Ponte joga muito na base. Eu não vou dizer que é um time vertical, porque seria um exagero da minha parte, mas é muito lançamento lá para frente, entendeu? Então vamos ver se o Corinthians consegue neutralizar aí esse estilo de jogo da Ponte Preta, né? Lembrando que dentro aqui do Campeonato Paulista, a gente pode falar que existe aí uma certa rivalidade entre Corinthians e Ponte, né? A Ponte que é um time, para quem não conhece aqui São Paulo, é de Campinas, né? Uma das principais cidades do interior paulista.
Então, assim, a Ponte tem esse estilo de lançar a bola lá para frente, né? É o segundo time que mais lança certo na competição, atrás apenas do Red Bull Bragantino. Então, assim, vai ser um jogo interessante e um jogo até certo ponto tenso, porque os 3 pontos vai pesar demais aí nessa partida. A minha dúvida é se já passou a tempestade no Corinthians, né? Porque você começar o ano com troca de treinador, com toda a confusão que já aconteceu, para um novo trabalho se começar, se reiniciar, com a coisa já andando, com o campeonato já em andamento e com essa necessidade que tem o mundo Corinthians, ele é a parte, né? Tudo vira uma loucura, é um vulcão em erupção sempre, né? Um guardanapo fora do lugar gera crise. Então, é notícia com relação à administração do estádio, é notícia com relação a fornecedor disso, é jogador que chega e não chega, é treinador que está indo embora, é outro que está chegando, é multa que tem que pagar. Quer dizer, é uma doideira, né? O Corinthians, uma montanha-russa eterna. Então, a minha dúvida é: passou a tempestade? Né? O Antônio Oliveira já vai conseguir trabalhar com calma, com tranquilidade, independentemente do resultado desse final de semana contra a Ponte, que é um jogo, sim, perigoso, arriscado, né? Porque o Corinthians tem que propor o jogo. É o dono da casa. O torcedor não quer saber se a Ponte se defende bem ou mal. Ele quer o Corinthians ganhando o jogo e bem. Né? E como o Corinthians vai fazer isso? Já está pronto para fazer isso? Eu não sei não se jogar dentro de casa nesse período até não é mais pesado. É claro que a torcida do Corinthians é sempre um jogador a mais, né? E pode ajudar e muito, mas ela também traz um ambiente de muita pressão e muita cobrança. É assim historicamente, né? Como esse elenco que está de novo, né, em mutação, se reformulando e recebendo novas ordens, vai entender isso, porque o Corinthians precisa dar essa resposta para ontem. Né? E esse jogo contra a Ponte, ele traz esse grau de tensão a mais, digamos assim. Mas dentro da condições normais de pressão e temperatura, é o favorito, evidentemente, dentro de casa. Agora vai precisar contornar, passar, deixar para trás a sua tempestade, as suas turbulências. Eu acho É, que a e outra, tempestade do Corinthians só passa, vai ser jogo a jogo, para tentar sem dúvida, estabilizar aí, só maus tentar ir pontos, né? voltando, né? E lembrando, a gente ia falar de um calendário, olha, o pessoal que gosta de futebol vai ser presenteado então nesse domingo. Então, 4 horas a gente tem Fla-Flu, 5 horas para lembrar aqui Boca e River, não é isso? 6 horas a gente tem Grenal e 8 horas, então, Ponte e Corinthians, ou melhor, Corinthians e Ponte, porque é na Neoquímica Arena. Falando de elenco, Edu, e falando de como se recuperar um pouquinho dessa tempestade, né? Que eu acho que vai ter que ser jogo a jogo, porque não vai resolver assim de um dia para o outro, tentando organizar, ainda mais porque o Corinthians tem essa torcida que apoia muito e ao mesmo tempo também está ali para entender o que está acontecendo em algum momento? Tem algum jogador que a gente pode olhar de uma forma diferente aí através dos números que vem apresentando para essa próxima partida? Até para esse jogo específico, né? O Ranielli, é uma peça interessante, né? Ele que, até por causa desse jogo da Ponte de só lançar a bola lá para frente, a Ponte é um dos times que mais tem passes entre jogadores no Campeonato Paulista até aqui, né? Então, em termos de posse de bola, por exemplo, a Ponte é o 16º, o Corinthians é o quinto. Então, assim, vai ser um jogo até interessante esse ponto. Mas o Ranielli, sem dúvida, é uma peça que chegou esse ano, né? Chegou para essa temporada e já está dando muito certo ali no meio-campo do Corinthians. Ele está jogando quase todas as partidas, exatamente porque está entregando, né? Um bom desempenho. Ele é muito bom no desarme e nas interceptações. Nesses dois casos, interceptação é aquela bola que, obviamente, ele não fica com a bola, né? Ele tira nos dois casos, tanto em desarmes quanto interceptações, ele é o primeiro, é o principal jogador do Corinthians, é o primeiro do ranking do próprio Corinthians, né? E também ele é muito bom ali em limpar a frente da área, né? Em rebater bolas, enfim. Ele e o Félix Torres, o zagueiro que também chegou esse ano no Corinthians. Então, aos poucos, é isso que o Lute falou, né? Vamos ver jogo a jogo e tal. O Corinthians precisa se assentar, vamos dizer assim, né? Porque tem peças interessantes. O Garro também, que
que chegou esse ano e tal, ou seja, com um pouco mais de calma e de paciência, o Corinthians, obviamente, vai entregar resultados melhores aí do que vem entregando. Lembrando que na classificação geral do Campeonato Paulista, a Ponte está uma posição à frente do Corinthians, é 11º e décimo e 11º são 3 pontos de diferença, né? Os times, como eu disse, eles vão jogar esse fim de semana e depois só faltarão mais 2 jogos para cada equipe. O São Paulo, o Palmeiras, a Inter de Limeira tem jogos atrasados, mas a maioria dos times só vão jogar mais 2 vezes na competição. E aí aquele regulamento maluco do campeonato, né? São 12 jogos, mas são 16 times em 4 grupos, porque os times não jogam dentro dos seus próprios grupos. E aí a gente vai ter quartas de final e semifinal em jogo único. Só a final que é ida e volta. Quase o Paulistão ainda está um pouquinho mais tranquilo de compreender do que o Carioca, né? Que eu acho que é um pouquinho mais. Você joga tal, quem ganhou a Champions acaba ficando com a Taça Guanabara. Eu acho um pouquinho mais complicado. Brincadeiras à parte, é isso aí. A gente tem quatro grupos. O Corinthians, no seu grupo, é o último colocado. A Ponte, no seu grupo, é a terceira colocada entre os 4. Mas é o que o Edu falou. Esses grupos, eles servem para ver quem avança aí dentro do Paulistão. E depois, a situação mais crítica de quem vai ficar pelo caminho e quem vai deixar essa primeira divisão é uma classificação geral, não de grupo. A divisão até em grupo, às vezes, acaba sendo até injusta, né? Porque você vê alguns grupos que o terceiro colocado poderia ser o segundo ou até mesmo o primeiro colocado em outro grupo. Mas, enfim, também o futebol tem dessas de você entender o chaveamento e às vezes contar com a sorte, por que não, né? Isso faz muita E, diferença. Lúcio, e Campeonato antes dessa. Paulista. Oh, perdão. Não, eu ia falar só para completar, né? Antes dessa rodada, Guarani e Santo André, na classificação geral, são os 2 últimos, cairiam para a segunda divisão se o campeonato terminasse hoje. Vamos lembrar que o Guarani é o último colocado exatamente no grupo da Ponte, com apenas 5 pontos, e o Santo André está naquele grupo A de um Santos que vem em 2024, pelo menos o Paulista, fazendo uma ótima campanha, é o primeiro colocado. Depois vem o Português e o Ituano, é isso? O São Paulo e o Santo André tá com 4 pontos E, ali na e lanterninha só do grupo A. a gente tem mais um minutinho só para um pouco de história, né? Eu gosto muito de história do futebol. Claro. Eu falei da rivalidade entre Corinthians e Ponte, né? Uma das vantagens de estar ficando, não que eu acompanhei, tá? Mas uma das vantagens de estar ficando mais velho é que a gente lembra, né? Lá do final dos anos 80 e tal, tinha uma rivalidade muito grande, porque Corinthians e Ponte fizeram a final do Campeonato Paulista de 1977, quando o Corinthians encerrou um jejum de 23 anos sem ganhar uma competição, né? Os 3 jogos, foram 3 jogos, né? A Ponte ganhou, a Ponte perdeu o primeiro, o Corinthians ganhou o primeiro jogo, a Ponte ganhou o segundo, e aí teve aquele famoso terceiro jogo do gol do Basílio, que é reprisado até hoje, né? E é engraçado que assim, pouca gente lembra do segundo jogo, onde a Ponte venceu por 2-1 de virada. Os jogos foram no Morumbi e aquele segundo jogo, até hoje, isso a torcida do Corinthians também, até hoje faz muito barulho com isso, é o recorde de público no Morumbi. Apesar do jogo o estádio ser do São Paulo, aquele jogo teve 138 mil pessoas, coisa que hoje é impensável porque a segurança melhorou demais. Hoje o Morumbi cabe no máximo ali 65, 70 mil pessoas, né? Eu que sou de São Paulo, nos anos 80, todos os grandes jogos eram no Morumbi. Eu já vi jogo no Morumbi com 120 mil pessoas quando eu era criança, ou seja, hoje em dia a coisa é até mais tranquila, porque era Não realmente sou, muito é, cheio, não, né? Muito, muito, muito lotado. não sou um historiador, mas gosto também das histórias e vou aproveitar essa do Gerard. Um rescaldo dessa Ponte Preta do final dos anos 70 respingou em Porto Alegre. A Ponte também tem o recorde de público do Estádio Olímpico, num jogo contra o Grêmio, na semifinal do Brasileiro de 81. Né? Era um timaço da Ponte, né, que vinha numa sequência maravilhosa, eles se enfrentam nas semifinais, o Grêmio avança, vai para a final com o São Paulo, é campeão em cima do São Paulo, mas o No recorde de Morumbi, público do extinto Estádio Olímpico, né, é um Grêmio Ponte. Então a Ponte tem recorde lá no Morumbi e tem recorde no Olímpico também. interessante, interessante.
Olha só, então, a ponte movimentando. Eu acho que nesse domingo provavelmente a maior torcida vai ser o Corinthians, até porque joga na Neoquímica Arena, mas é muito legal ficar sabendo da história da ponte. Aliás, a ponte tem muita história no futebol brasileiro, não só quando a gente está falando de recordes, mas é um clube que tem muitos marcos sociais também dentro do futebol brasileiro, e é sempre bom a gente olhar com muita atenção para a ponte. Quem sabe aí, grandes públicos também, quando ela receber no Moisés Lucarelli. Enfim, Campinas está aqui do lado, a gente espera ver a ponte voltando cada vez mais forte. A gente vai encerrar aqui a questão de jogos, desse pré-jogo aí que a gente fez, tentou fazer do Grenal, do Fla-Flu e do Corinthians e Ponte. É só um recorte, mas para você entender como chega lá. Mas na sequência a gente tem o Eduardo Gerac conversando com o Felipe, que provavelmente vai falar muito desse Corinthians, dessa recuperação, dessa caminhada, mas também pode falar sobre o Fla-Flu, por que não? Porque também vestiu aquela camisa. Lúcio, mais uma vez, agradecer demais você ter participado aqui conosco e eu espero que a gente continue se encontrando muito, não só aqui. Verdade, verdade. Chamem sempre que precisar, um grande prazer. Eu sou um consumidor, um fanático de Flash Score, quando tudo era mato ainda, né? Já nos primórdios aí, desde então eu estou sempre com o Flash aqui, com o meu celular e com as suas notificações. Haja pipoca no domingo, né? É uma sequência de jogos que começa às 4 da tarde, vai invadir a noite, é muita coisa, então bora acionar aí o sininho, a estrelinha ali, né? E deixar tudo na palma da mão para você conferir todos os resultados deste domingão. Obrigado, Elaine, obrigado, Gerac, obrigado ao convite e voltarei mais vezes, certamente, se chamarem, estarei por aqui. Muito bom, Um abração, será os Lúcio. convidados sempre. Foi um prazer. É isso, e agora, Edu, eu vou me despedir de você, porque você vai seguir aí com o Felipe trazendo informação. Você sabe também, é sempre um prazer estar aqui com você. Segue daí. Obrigado, Elaine. Um abraço. Até a próxima. E aí vamos seguir agora com a entrevista com o goleiro Felipe, que ainda está na ativa, né? Mas obviamente já passou pelos grandes times do futebol brasileiro, tanto o Corinthians quanto o Flamengo. Bom, gente, a nossa conversa agora é com o Felipe, né, goleiro que está lá no campeonato, jogando o campeonato do Maranhão, campeonato maranhense, pelo Sampaio Correia. Olá, Felipe, tudo bem? Prazer falar com você e obrigado aí pela disponibilidade aqui com a gente na Flash Score. Nada, eu que agradeço o convite, agradeço a presença. Estamos aí. Eu que agradeço mais uma vez a participação aqui com vocês. Bom, Felipe, e aí como você já está com 39 anos, né, se a minha ficha aqui não está errada, já são quase 2 décadas aí jogando futebol de altíssimo nível, eu queria entender assim, o que mudou na posição, né, de goleiro, né, na sua profissão, claro, nesses 20 anos, né? Tem essa questão do goleiro ter que saber jogar com o pé, não jogar com o pé, enfim, isso mudou, né, imagino, mas mais alguma coisa? O que você pode nos contar aí sobre essa evolução da posição de goleiro? Lógico que a gente mudou, né? A nossa profissão mudou, evoluiu junto com o futebol, não só na parte física, a parte tática, né? Que o futebol evoluiu nesses últimos anos, mas a função de goleiro evoluiu muito. A gente vê nos tempos de hoje, principalmente, os goleiros tendo que jogar com o pé. Alguns clubes o goleiro chega a se jogar praticamente como líbero, né? Então não é só defender agora, muitos clubes o goleiro é que inicia as jogadas, contra-ataques, lances diretos de gol com passes diretos do goleiro. Então acho que essa posição do goleiro teve que evoluir. Anos atrás a gente não tinha um treinador específico, né? Normalmente era o preparador físico ou alguém da comissão que chutava a bola para o goleiro defender. Esse era o aquecimento do goleiro. Então hoje a gente tem um treinador específico, trabalho específico. Então acho que essa evolução veio não nesses últimos 20 anos, mas acho que um pouquinho mais. A gente teve que evoluir junto, né? A gente teve que evoluir junto com o futebol, senão os goleiros iriam ficar para trás. Tá certo. Bom, Felipe, e aí qual que é a expectativa de vocês aí nessa temporada de 2024 aí com o Sampaio Corrêa? Bom, vocês têm obviamente o campeonato regional, né, que vocês estão brigando aí pela liderança, e depois tem Copa do Brasil e Série C também, né, do Campeonato Brasileiro, é isso, né? A programação, uma programação simples, fácil para vocês, né? A gente, infelizmente, o clube caiu ano passado, né? Então tá passando por uma reformulação. Ficaram 5 ou 6 atletas apenas do ano passado. Chegaram quase 20 atletas agora em janeiro, né? Então, quando você passa por uma reformulação é sempre um pouco mais complicado.
mas o nosso calendário não dá tempo para você se conhecer, para você treinar. Nossa pré-temporada durou 15 dias, então, e aí já tivemos jogo, estamos jogando aqui o Maranhense, onde temos obrigação de vencer, que faz 2 anos que o clube não vence, para ter uma vaga direta na Copa do Nordeste, para ter uma vaga na Copa do Brasil. Temos a Copa do Brasil quarta-feira, que a gente sabe da importância para o clube na questão financeira, né? Que a gente sabe que é o campeonato mais rentável que tem no Brasil. A gente está vendo tantas zebras aí, já aconteceu nessas primeiras rodadas, e a gente tem essa obrigação de classificar, né? Isso não só a parte esportiva, mas ajuda, sim, os cofres do clube. E, principalmente, o principal objetivo é de colocar o Sampaio na Série B, né? Como eu falei, infelizmente, eles caíram ano passado, mas a gente vai fazer de tudo para que a gente possa fazer um grande ano e chegar no final do ano com os objetivos. Tá certo. E Felipe, assim, jogos como esse da Copa do Brasil, né? Normalmente vocês vão atuar em estádios onde vocês nunca jogaram, né? Que são difíceis assim de saber previamente. Isso é uma preocupação, o estado do gramado, o estado, sei lá, da iluminação, da torcida. Isso tem uma pesquisa prévia? Como que é esse bastidor aí desses jogos nessas primeiras fases da Copa do Brasil? Não, é bastante complicado, né? Infelizmente, não são todos os clubes que conseguem ter um estádio de qualidade, um gramado de qualidade para desempenhar um bom futebol. A gente pode ver nas primeiras rodadas a quantidade de gramados que não era o ideal para o futebol, o jogo do Cruzeiro, o jogo do Cuiabá ontem. Então a gente sabe que é um fator que vai prejudicar ainda mais, né? O estádio mesmo que a gente vai jogar na quarta-feira lá no Acre é apelidado como Pântano, né? A gente não tem ainda a ciência de como é o gramado, mas quando o estádio tem um apelido desse, você já tem que ficar um pouco preocupado, mas não pode ser desculpa para a gente não fazer um bom jogo. Acho que quando a gente pega um gramado que é ruim, acaba sendo ruim para os dois. A gente vai ter que passar esses obstáculos para tentar fazer um bom jogo, mas como eu falei, se você tivesse um gramado de qualidade, seria bom para o futebol. Mas não são todos os clubes que conseguem dar essa condição de um bom estado. Tá certo. Vocês vão jogar contra o Maitá, né? É o time Maitá, lá lá do no Acre, Acre. né? Exato. Tá certo. Agora, Felipe, aproveitando também a sua presença aqui e tal, não dá para falar da sua grande história, né, à frente do gol de grandes times. Corinthians e Flamengo é o que mais é o de mais importante em termos de currículo seu, não? Ou tem outro time aí que você destacaria? Sem dúvida, né? Joguei em grandes clubes de futebol brasileiro, mas não tem como não pensar nas duas maiores torcidas do Brasil, né? Então, são as duas maiores pressões, os clubes com mais pressões, né? Então, acho que quando você consegue jogar nesses dois clubes e consegue ter um certo destaque, não tem como você não ficar marcado apenas por esses dois clubes, né? Eu consegui ganhar títulos importantes nas duas equipes, joguei com grandes craques do futebol mundial nas duas equipes, então é impossível não ser lembrado apenas nessas duas equipes. E no Corinthians teve até essa questão, né? O primeiro ano teve a queda, né, para a Série B, depois em 2009, né, vocês voltaram e ganharam a Copa do Brasil, ganharam o Paulista, enfim, foi um grande ano, né? Foi uma retomada do timão, né? Foi, sem dúvida. A gente fala que o Corinthians tem a sua história, né? É indiscutível a sua história até 2007, quando cai. E tem outra história a partir de 2009, né? Quando o Ronaldo chega no Corinthians, né? Porque a gente sabe que o Corinthians mudou muito depois da chegada do Ronaldo, não só na questão financeira, mas na parte de patrocínios. Todo mundo queria colocar o patrocínio na camisa do Corinthians porque o Ronaldo estava lá, né? E pós 2009 o Corinthians ganhou todos os títulos possíveis, né? Aquela reestruturação que o Andrés fez. E quando você traz uma pessoa com o naipe do Ronaldo, né? Que o mundo inteiro conhece, que todo mundo quer colocar a sua marca para poder ver o Ronaldo vestido. Então, acho que a história do Corinthians a partir de 2009 mudou por completo, né? Não desmerecendo os anos anteriores, mas tem o Corinthians até 2007 e tem o Corinthians pós-Ronaldo também, né? Tá certo. E depois o Flamengo foi em 2013, né? Que você também ganhou vocês ganharam também a Copa do Brasil, né? Ganharam o Campeonato Carioca. Também era um timaço aquele, né? O timaço foi em 2011 com o Ronaldinho Gaúcho, né? Naquele 5-4 do Santos, a gente tinha um grande time ali. Acho que em 2013, quando a gente ganhou a Copa do Brasil, acho que só o torcedor do Flamengo acreditava no Flamengo naquela época. A gente não tinha. Entendi. A gente tinha um time muito limitado, né? E o favorito naquele ano era o Cruzeiro, que seria o campeão brasileiro, 13, 14, grandes jogadores. Esse ano a gente brigou até para não cair, né? No brasileiro, mas
Verdade, verdade. Foi a volta do Maracanã, né? O Maracanã estava em obra para a Copa do Mundo e a torcida acabou abraçando a gente ali de uma forma muito grande após a saída do Mano Menezes. Aí o Jaime assumiu como interino e a torcida acabou abraçando a gente de uma forma que a gente acabou eliminando os 4 primeiros colocados que seriam no Campeonato Brasileiro, né? Cruzeiro, Atlético Paranaense, Botafogo e Goiás, né? A gente, oitavas, quartas, semifinais, nós pegamos na época os 4 melhores clubes do Brasil e conseguimos eliminar eles e conquistar um título da Copa do Brasil que no início da temporada era improvável. Eu disse um timaço em termos de entrega, né? Um time É, aguerrido, né? Um time que acabou dando caldo, acabou dando certo, né? Hernani chutava da onde ele E a chutava era Valente. gol, né? Se não me engano, É, foi 40 gols na temporada, Elias jogando muita bola, né? E como eu falei, era uma equipe que tinha as suas limitações e entendia que tinha as suas limitações, mas que não faltava entrega, que não faltava garra. E o jogo exemplo é o jogo contra o Cruzeiro, que a gente faz o gol aos 43 do segundo tempo, né? O gol do Elias. Então, acho que a partir dali a torcida meio que comprou aquela briga ali e falou assim, não, enquanto a gente jogar no Maracanã, a gente vai dar tudo, e a gente acabou jogando sempre no segundo jogo no Maracanã, verdade. e foi um grande diferencial. Bom, e tinha um goleiro lá que defendia algumas também, né? Quando precisava, a gente estava lá para ajudar, né? Como eu falei, você acaba. A Copa do Brasil tinha aquele negócio de gol fora ainda, né? Não era como é agora. Então a gente jogando contra o Cruzeiro, tomando 2-0, Cruzeiro com aquele timaço, Everton Ribeiro, Borges, Dagoberto, Dedé, Fábio, e nosso time, sabe, tomei um puta golaço do Everton, que ele acabou dando um chapeuzinho dentro da área. E no finalzinho, o Carlos Eduardo, né, que era bastante criticado na época pelos torcedores, acabou fazendo um gol que deu uma esperança pra gente, né? Então a Copa do Brasil tinha aquele diferencial do gol fora ainda, né? Então, como eu falei, era um campeonato que no início do ano era improvável alguém apostar no Flamengo naquela época. Tá. Ô Felipe, todas essas campanhas, claro, você defendeu pênaltis importantes, né? Se a minha memória não tá falha. Tem segredo para defender pênalti ou não? Isso é uma, sei lá, característica intrínseca da hora ali e tal do goleiro. Hoje, lógico, você não tem um treino de pênalti, né? Mas, assim, lógico, com a internet hoje, a gente acaba vendo os vários vídeos, né? Hoje não tem... Dificilmente, é quase impossível hoje você jogar com um clube que você não tenha pelo menos um vídeo, né? Ou jogadores. Daqui a pouco você trabalha com um atleta... Hoje, daqui a 5, 6 anos, você joga contra ele. Então, você acaba colhendo informações, né? Você tem que ter informações dos pênaltis, né? E também tem aquela intuição da hora ali, né? De repente é um atleta que você já conhece, que você sabe que ele bate o pênalti de uma certa forma, ou que já jogou com você em algum clube, e no momento ali ele fala, pô, esse cara me conhece, pô, já joguei com o Felipe, ele sabe que eu bato nesse canto, e ali vai muito da hora da intuição. Eu sempre tive essa facilidade de todos os clubes onde eu passei, poder ajudar as equipes em penalidades, né? Então eu fico feliz com isso, mas a gente não quer, o goleiro não quer pênalti, né? A gente quer pegar o pênalti. Se a gente pega, tá ótimo. Se tem pênalti, a gente não pega, a gente não quer pênalti. Então, como eu falei, é uma característica que eu tenho, que sempre me acompanhou na minha carreira, e eu fico feliz com isso. Interessante. Bom, Felipe, ó, o tempo infelizmente é curto, né? Já estamos chegando aqui no final da conversa, mas eu tinha uma última pergunta só. Em termos de treinadores, quais os treinadores que realmente fizeram diferença, assim, em termos técnicos, táticos, assim, no time que você vivenciou? Cara, sem dúvida, assim, mesmo a gente não tendo uma relação muito próxima, para mim foi o Vanderlei, né? Acho que dentro de Tá. campo ali, para mim, foi um dos técnicos que eu mais aprendi. Acho que dentro das 4 linhas, ele é um pouco acima é um degrau acima, né? Eu falo ali Uma dentro das 4 leitura de linhas jogo, ali. né? Ele tem uma A leitura de leitura de jogo muito jogo boa. então assim, acho que o problema do Vanderlei é fora o campo, né? Mas dentro de campo ali, sem dúvida, foi o treinador que eu mais aprendi. Tive outros grandes treinadores, como o próprio Dorival, Tá. o próprio Menezes também, um treinador que eu aprendi muito. Então, esses 3 aí são que estão na minha lista ali dos treinadores que, se daqui a um tempo eu vier a tentar ser treinador, são treinadores que eu iria me inspirar. Isso passa pela sua cabeça. Eu ia te perguntar isso. Isso passa pela sua cabeça, de repente virar treinador. A gente que é goleiro tem uma certa facilidade de leitura de jogo, porque a gente acaba sendo privilegiado de assistir o jogo, a gente consegue ver o campo inteiro ali, né? Então, Tá muitos certo. treinadores que eu trabalho, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar, a gente sempre conversa.
ele sempre fala, pô, Felipe, você tem boa leitura de jogo, você presta atenção bastante nas coisas, e então isso aí me deixa animado, né? Eu não estou pensando ainda em pendurar as luvas, né? Acho que ainda tô mostrando ainda que eu consigo jogar em alto nível. Não tenho, sempre fui um atleta que nunca tive histórico de lesão, mas sim, é uma coisa que eu penso. É difícil, eu tenho mais de 20 anos como atleta profissional, você sair do parar e não continuar no futebol. É uma coisa que eu penso, quem sabe nos próximos anos fazer o curso da CBF para quem sabe daqui a pouco virar um grande treinador também. Bom, aí, Felipe, você quer arriscar um palpite aí pro Fla-Flu de domingo ou não? Eu acho que você Olha, vai ficar de um lado, mas não sei. Vamos. não, assim, são as duas grandes equipes de futebol brasileiro. O Fluminense se reforçou muito bem. O atual campeão da Libertadores, atual bicampeão carioca, tem um grande treinador. Mas eu creio pelo fato de estar disputando esse campeonato paralelo ainda, eu creio que o Fluminense deva poupar alguns dos seus grandes jogadores domingo. E o Flamengo acho que vai se tornar um pouquinho favorito por isso, né? Que só está jogando esse campeonato até agora. E está sendo a grande pedra do sapato do Flamengo nos últimos anos, né? É o Fluminense. Então vai ser um grande clássico, mas independente do Fluminense estar de reserva ou não, vai ser um jogo difícil, mas eu creio que o Flamengo é um pouquinho favorito, sim. Tá certo. Legal, Felipe. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço aí. Boa sorte. Eu que agradeço. Um abraço. Bom, gente, com essa conversa interessante com o goleiro Felipe, né, que está lá agora no Sampaio Correia, no futebol maranhense, a gente encerra esse Flash Score Podcast, que passou também aí pelos principais jogos do final de semana. Muita coisa legal acontecendo também lá fora, né? E você pode acompanhar todas as transmissões aqui no nosso aplicativo. Então, combinado, hein? Domingo temos Grenal, temos Fla-Flu e temos também os jogos aí do Campeonato Paulista, o Corinthians, que precisa vencer para continuar sonhando em passar para as quartas de final da competição. Um grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau.